Vou colocar aqui. Então, bem-vindos a quem está assistindo online. A gente começou o encontro do EPA sobre ansiedade e eu fiz uma pergunta aqui para as pessoas que é como a nossa ansiedade se manifesta. Acho que a Ana ia falar alguma coisa? Não, mas eu posso falar. Eu percebo a minha ansiedade manifestando quando eu tenho muita coisa para fazer e nem sempre eu consigo controlar todas as coisas que eu tenho para fazer. Então, quando eu sinto que eu estou um pouco perdida na minha lista de tarefas, ou o que eu tenho que entregar, ou até questões de responsabilidades também, eu sinto que a ansiedade começa aí. E aí, fisicamente, eu sinto o coração acelerado, sinto que eu estou muito agitada, sinto um pouco que realmente eu não estou na minha melhor forma, talvez, para focar e resolver o que eu tenho para resolver. Acho que são esses momentos que eu percebo que eu estou realmente ansiosa, assim. Eu também. Quem mais se identifica com o que a Ana trouxe? Quem Essa mais lista tem? de to-dos, viu? Eu vou falar um É, negócio, essa lista de to-dos. quem quer trazer mais? Grace? Vocês querem que levante a mão eletrônica? Não sei como é que é, eu esqueci como é o sistema. A gente deixa um pouco livre. Quem quiser pode levantar a mão eletrônica ou Tá bom. vai um pouco fluindo. Eu me identifico muito com isso e também eu não queria estar no lugar de vocês três. Anfitriando eventos, meu Deus, eu fico acho que 3 semanas imaginando o que pode dar errado, o que eu tenho que fazer para não dar errado. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Foi um Muito desafio, viu? bom, Esse muito foi bom. um tema desafiante, foi ótimo, no final das contas. A gente aprende um monte também, gente. Nada como outra facilitadora para saber como é esse processo anterior. Quem mais, gente? Posso compartilhar um pouco aqui. Acho que para mim a ansiedade ela vem muito sempre com o novo, assim. É onde ela se manifesta mais forte. Sempre com algo que vai acontecer que eu nunca fiz antes, que eu nunca participei antes, um grupo novo, algo assim. Então, sempre vem muito forte e eu fico com essa ansiedade assim, se vai acontecer no final do dia, é o dia inteiro. O dia inteiro ela fica tomando conta de mim, assim. Eu não tenho muito, ao contrário da Ana, não tenho muita essa ansiedade com listas de coisas para fazer, a não ser que essas coisas sejam de fato coisas novas. Daí sim, elas me tomam. Mas se são coisas que eu já fiz, que eu já domino, eu consigo não ficar ansioso com isso e consigo administrar. Mas se tem alguma coisa nova, a ansiedade já vem assim, e às vezes vem com dias de antecedência. E ela vem tomando, e é sempre nesse lugar que nem a Janaína falou, de um pensamento catastrófico, assim. É de que o pior vai acontecer, de que tudo de ruim vai acontecer. Nunca é uma ansiedade com um pensamento positivo, assim. Deixa eu- Vem sempre com tudo vai dar errado, assim. É basicamente isso. É esse o lugar que a nossa mente vai. Quando vamos para esse desconhecido, aí a nossa mente quer tentar transformar o desconhecido um pouquinho mais conhecido e a gente começa a pensar em todas essas situações catastróficas mesmo. Muito bom. E como que é essa voz da ansiedade? Se ela tivesse uma voz, como que seria a voz dessa ansiedade? O que que ela fala para vocês? Ah, é Ah, uma voz irritante. no meu caso parece que eu falo comigo mesma e tem 10 Patrícias falando ao mesmo tempo, e tentando me acalmar, não vai acontecer nada, vai estar tudo bem. É para situação nova ou para algo que tem pendente para fazer. Chega, vai lá. Peraí, que eu vou. Pronto, pode falar. Tá? Algo pendente que tem para fazer ou alguma situação nova, como o companheiro aí falou. E é principalmente assim na hora de dormir, né? Se for um voo para outro dia ou se for um compromisso importante e eu, por exemplo, fico a noite inteira para lá e para cá, para lá e para cá, não consigo dormir direito e aí outro dia
é horrível, né? Mas tudo é por causa da ansiedade. Então, eu tento, não, deixa eu me concentrar, não vou ficar ansiosa, não vou ficar ansiosa. Deixa eu ter esse tempo, pensar, tomar meu café tranquila. Mas é difícil controlar, né? E a gente fica fritando, parece que quando a gente vai, a gente pode estar com sono a tarde toda, a hora que a gente deita, né, põe a cabeça no travesseiro, que a gente começa a pensar no que vai acontecer no dia seguinte. A gente começa a fritar, pensar em tudo isso. Muito bom. Alguém mais quer trazer alguma coisa? A voz. Posso ser eu, gente? Claro. Tá. Eu queria também fazer uma distinção que para mim foi muito importante na minha vida. Eu já tive transtorno de ansiedade e é um outro nível, é uma coisa completamente avassaladora, não só pelos sintomas no corpo, mas também pela ansiedade de entrar no pânico. Então, é uma coisa contínua. Então, esse deixa de cair, medo de ter isso na rua e morrer. Simplesmente é a coisa, eu acho que é uma das piores sensações que pode ter. Então, eu queria nomear que existe essa ansiedade, assim, talvez muito aguda e que pode ser crônica, né? Crônica no sentido de ela não, para mim, acho que faz 5 anos que eu não tenho mais esses ataques. Depois disso, eu comecei a ficar mais consciente de como o meu corpo reage e essas vozes, né? Agora é quase como dizendo, eu estou te ouvindo, que bom que você está querendo cuidar de alguma coisa. São vozes do deveria, né? Você deveria fazer uma apresentação impecável, você deveria. Nananã. E quando comparado com o que eu já vivia, é meio tranquilizante. Falar, bom, pelo menos não é aquilo. Agradeço pelo seu relato, Grace. Super importante você trazer isso. E, inclusive, quero trazer um contexto aqui do como a gente vai trazer ansiedade. Nós não somos da área médica, nós não somos psicólogas, nós não somos, né, psiquiatras. Então, a gente não está trazendo recorte da ansiedade por esse viés. A gente está trazendo a partir do caminho de autoconhecimento que a gente faz há muitos anos, que a gente se transformou, que é o caminho do Pathwork, que é uma linha que une autoconhecimento com inteligência espiritual. Então, tudo que a gente trouxer aqui vai partir desse recorte, e a Grace ajudou, inclusive, a lembrar da gente trazer essa distinção aqui. Já você quer falar um pouquinho da tua experiência a partir do que a Grace trouxe? A minha experiência é bastante parecida com a sua, Grace. E eu vou, conforme a Lá vai trazendo o tema, eventualmente eu vou introduzindo como exemplo, inclusive, do caminho que a gente vai mostrar aqui para vocês, para olhar e investigar cada um a sua ansiedade. Isso. Então, bora lá? Deixa eu trazer um pouco do conteúdo. Lá, se Então, você quiser me passar o host de volta, não sei se. Porque você vai ficar com a apresentação, né? mas Tá bom, você que manda. por enquanto tá. Então, tá Acho bom. que aparece aqui, verdade, um pouco. Mas agora acho que ó. Então, aqui estamos indo para o nosso sexto encontro de práticas de autoliderança, para falar de ansiedade. Aqui, daqui a pouco eu ia entrar nos temas do EPA que a gente já falou antes, mas é um próximo slide. Quando a gente fala de autoliderança, a gente fala desses 5 atributos principais. A autoliderança é a nossa capacidade de gerir a nós mesmos com autoconsciência, autodisciplina, autorresponsabilidade. E existem esses 5 atributos principais: autodoação, disposição para se expor às críticas, objetividade, imparcialidade e capacidade de lidar com frustração. Então, toda vez que a gente traz um conteúdo do EPA, a gente conecta com alguma dessas
algum desses atributos, que a primeira aula do EPA, que está gravada, a gente entrou no detalhe em cada um desses. Então, quem quiser assistir, que é novo aqui, pode assistir essa aula, que a gente explica melhor esses 5 atributos. Tá na nossa plataforma, né? Exato. Manda uma Tem que mensagem pedir para o a gente acesso. que a gente dá o acesso para a plataforma. E aí, o tema de ansiedade, a gente conectou com a capacidade de lidar com frustrações, e vocês vão entender melhor o porquê ao longo do encontro. Também está bem relacionado com objetividade, todos se relacionam, né? Mas a capacidade de lidar com frustrações é o que a gente entende que mais conecta com esse tema. Então, nós somos a Catris, uma advogada, uma administradora e uma publicitária que viemos do corporativo, tivemos as nossas crises de sentido, de ansiedade, de burnout, fomos buscar um caminho de autoconhecimento, a gente se transformou tanto por esse caminho que a gente resolveu abrir a Catris e levar mais disso que nos transformou para que cheguem mais pessoas. E a intenção do EPA é a gente ter um grupo de práticas com vários temas diversos a partir dos desafios que vocês nos trazem, e também divulgar mais o nosso trabalho, para que as pessoas conheçam mais, que a gente possa, inclusive, levar mais desse conteúdo dentro das organizações. Então, faz parte do nosso propósito também entregar desse conteúdo de quem nós somos e do que a gente aprendeu para mais gente, para que isso toque mais pessoas. E que seja uma comunidade de práticas e de troca, uma comunidade mesmo, que a gente possa trocar, se conhecer, se conectar nessa nossa humanidade. Aqui alguns temas que a gente já trabalhou, então autoliderança, maturidade emocional, procrastinação, indecisão, propósito, ansiedade agora. Outubro ainda está em aberto, então quem tiver sugestões de temas para outubro, a partir dos desafios, coloca lá no grupo de WhatsApp, que às vezes a gente faz uma votação, inclusive, de quais temas a gente traz no próximo mês. De repente, o tema pode surgir aqui nesse encontro? Às vezes já surge aqui, a gente já sai com o tema pronto. Então, acordos para o encontro de hoje. Falar em primeira pessoa, confidencialidade das partilhas, então, principalmente na hora que a gente pausa a gravação, se alguém quiser, inclusive se alguém trouxe alguma coisa que quer que tire depois da gravação, avisa a gente. Mas para a gente cuidar disso e que a gente está gravando conteúdo exatamente para que cheguem mais pessoas, porque a gente sabe a correria do dia a dia, às vezes as pessoas não conseguem estar aqui. E abrimos também para que alguém tenha alguma sugestão de acordo. Poxa, isso aqui para mim seria legal. Só nos avisar que a gente conversa. De acordo? Se alguém tiver algum pedido Aprendemos. para o Grace encontro de colaborou hoje muito conosco, conosco, que é via dupla. bem lembrado, Quero Jô. acrescentar, foi ótimo. Se alguém tiver algum pedido para o encontro de hoje, fiquem à vontade. Aqui, lembrando os nossos espaços de aprendizagem. A aprendizagem ela não acontece só com o conteúdo que a gente está trazendo. Ela acontece as vivências e os exercícios, a presença, o corpo de vocês fala muito. A gente precisa estar atento a ele. Então, percebam como o corpo de vocês está respondendo a toda essa experiência, esse encontro que a gente está aqui hoje. A relação com os outros participantes, então quando alguém fala como que eu me sinto, gosto daquela pessoa, não gosto, gosto do que ela falou, não gosto, estou julgando, não estou. Relação com as facilitadoras, a gente aqui com uma autoridade, nossa, nada a ver o que ela falou agora, tudo a ver o que ela falou. Aquela pessoa parece a minha mãe, parece a minha avó, parece, enfim. Então, como que a gente projeta isso, a gente perceber, ficar presente nessa relação, a perceber essa relação. Relação com a tecnologia, a internet travou, aquelas coisas, né? Como que eu me sinto relacionado a isso. Partilhas, dar e receber, como eu me sinto ocupando esse espaço, eu ocupo esse espaço, não, eu dou de mim, eu faço, né? A gente fazendo uma pergunta, às vezes, já é uma forma da gente dar de nós para o grupo e compartilhar como eu me sinto recebendo, como que funciona. Então, tudo isso são espaços de aprendizagem para o nosso encontro de hoje. E a gente sempre começa com um centramento, a gente sempre faz um centramento. Hoje a gente já quer propor um centramento um pouco diferente, que já é uma prática que ajuda em ansiedade. Jana. A Jana é nossa Bora lá. master de uma formação que chama Core Energetics, que trabalha exatamente esse corpo. Então ela vai fazer esse centramento com vocês. E aí, vocês estão prontos para dar uma levantadinha? Ou eu estou pedindo demais?
É só uma levantadinha. E se vocês não se sentirem à vontade de para estar sendo filmados em pé, pode fechar a Fechar a câmera. câmera. Eu, como passo vergonha para entregar o que eu entrego e o meu trabalho, eu tô nem aí. Eu vou levantar, eu tô de shorts. Se minha perna aparecer, feliz de quem viu, minhas pernas são bonitas, mas eu vou me afastar só um pouquinho para mostrar para vocês o que que a gente vai fazer aqui. Vou abaixar só para vocês verem meu rosto, mas é para vocês ficarem de pé e de preferência, depois qualquer coisa você acalma o vizinho de baixo se tiver no apartamento, mas eu vou pedir para vocês baterem um pouco os pés no chão, um de cada vez. Então, vai batendo. Não sei se vocês estão ouvindo o meu pé batendo no chão, mas é uma forma de aterramento. Então, bora bater um pouco desse pé no chão. Vai no ritmo que você quiser, no ritmo que seu corpo estiver pedindo. O meu tá pedindo esse. E agora, vai entrando em contato com a sua respiração. Para um pouquinho e sente como é que tá a sua respiração. Como é que tá teu corpo? Veja se você sente uma diferença no seu estado de espírito entre a hora que você começou a fazer isso e agora que você bateu um pouco o pé. Sentiu que saiu um pouco do cabeção? Como é que tá sendo essa experiência? Então vamos agora voltar a sentar. Esse foi um aterramento, foi uma forma de aterramento, existem várias. Eu mesma, quando tinha as minhas crises de pânico, eu não conhecia, eu não sabia que era pânico que eu não tinha o diagnóstico, mas o meu corpo era muito sábio. E eu aprendi intuitivamente com o meu corpo a me resgatar das crises, sem saber o que eu tinha, tá, gente? Eu ia para o chão. Eu deitava de costas com os pés no chão. E respirando no chão, eu não sabia, mas eu estava aterrada. E isso me tirava de um estado de crise de ansiedade. Então, o aterramento é uma forma bastante importante. A gente pode fazer isso, batendo os pés no chão, dizendo o dia de hoje. Hoje é dia 26 de setembro, são 19 horas e 27 minutos. Isso é se trazer para um estado de presença. E prestando atenção à respiração, pode colocar os pés no chão, na grama, tirar os sapatos, colocar os pés no chão sempre é bem importante, levar a atenção para os seus pés. Crises de pânico podem ser dirimidas de alguma maneira com aterramento. Então, se vocês quiserem depois buscar na internet formas de aterrar, fique à vontade, vai ter um monte de coisa, mas aterramento é um trem que funciona. Façam uso dele. Muito material com o nome e o conceito em inglês, o grounding. Grounding, Então, que às vezes não Bom, tem como aterramento. Até tem, todo né? mundo aterrado. Bora pro conteúdo e já exercício, na verdade. Então, vou compartilhar aqui de novo. Então, aqui a gente sempre traz. E obrigada, Jean, pelo aterramento. Aqui a gente sempre traz o conceito da definição. Então, a gente sempre traz o propósito do tema que a gente está trazendo. E aqui é a definição da Wikipedia mesmo. Ansiedade, um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Então, é esse lugar que eu estou antecipando, já estou pensando em todos os cenários possíveis, que às vezes nem são reais, que a nossa mente já está levando a gente para esse lugar. E aí a gente já quer convidar vocês para fazer um exercício, uma prática. Então, quem está aí com seu caderno e caneta, aí perto, peguem. Melhor fazer em caderno e caneta com papel e caneta do que no computador, tá? A gente acha
A gente acha não, na verdade, tem estudos que comprovam que a gente escrever ajuda a gente a processar melhor esse conteúdo que a gente está acessando. Bom, o convite para o exercício é que vocês escolham uma situação de ansiedade vivenciada por vocês e registre. Essa é a primeira parte do exercício, vai ter a parte 2, tá? E registre quais eram os pensamentos nessa situação e quais possibilidades de resultados vocês imaginaram. Escreva as várias possibilidades que estavam acontecendo naquele momento. A gente vai dar um tempinho, vão avisando quando vocês terminarem. Tô vendo algumas carinhas olhando para cá, eu já vou abrir a parte 2. E aí, quem quiser já vai seguindo na parte 2. Quantas dessas possibilidades eram positivas e quantas negativas? Quais eram os sentimentos que estavam atrelados a esses possíveis desfechos? E do que a ansiedade estava querendo cuidar nessa situação?
lá, eu não entendi bem a 5. Do que a ansiedade estava querendo cuidar nessa situação? Uhum. Que se ela tivesse um propósito de existir, a ansiedade nessa situação específica, qual que era o propósito dela? Ela estava querendo garantir o quê, talvez? Pode ser mais um minutinho? Não precisa. Dá mais um minuto. Podemos seguir? Boa. Agora eu vou pedir para vocês partilharem, principalmente quem quiser, né, o convite, sobre essa pergunta 5. O que a ansiedade está querendo me dizer? Do que ela está querendo cuidar? Queria saber se alguém teve algum insight com esse exercício. Grace. Ó, queria dizer que esse tema, vocês já perceberam que é muito caro para mim, mas e que eu fico super de boa de vocês ouvirem outras vozes e me deixar para final, tá bom? O que eu percebi, nossa, amei ter visto isso. O que eu queria cuidar? É uma situação específica de um tema que me pediram para facilitar, era um tema novo para mim. Acho que vocês nunca viram isso, né, meninas? E era sobre poder, o uso consciente do poder. E aí, o que eu queria cuidar com esses sentimentos, né? Eu queria contribuir com a aprendizagem, eu queria desenvolvimento, consciência de equidade, inclusão, de pertencer e de propósito. Uau, muita Bastante coisa. coisa, né? Que legal que você viu isso. Obrigada pela partilha, Grace. Alguém mais? A Lê abriu. Eu diria que eu estou querendo cuidar de uma parte minha, que é um medo muito grande, ou das coisas que eu não consigo controlar, que seja, por exemplo, ficar doente. Então, no começo vocês falaram como é que eu sinto a ansiedade no meu corpo, né? E ela é diretamente ligada a sensações no corpo e sintomas bem clássicos. E então é uma coisa, é mais ou menos, é sempre relacionada à saúde, coisas que eu não posso controlar. E acho que é isso. E ela quer cuidar de controlar para que você esteja saudável. Seria isso? Exatamente, é isso. Ela quer controlar para que eu esteja saudável. Tanto que quando ela se manifesta, ela faz o oposto em mim, entendeu? E ele é muito claro. Pois é, a ansiedade tem uma estratégia meio equivocada para cuidar das nossas necessidades, Viu? né? Quem mais? Alguém? O meu tá muito relacionado a dar conta de fazer as coisas. Ai, foi mal, Kelvin. Eu não vi que tinha levantado a mão. Tenho, tipo assim, tá muito relacionado a uma autocobrança, assim,
E, e essa questão de, tipo, de garantir que eu consiga fazer tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Então, sei lá, hoje foi. Eu cheguei aqui super ansiosa porque eu tive. Eu trabalhei até mais tarde, daí a cachorra tinha comido o short do meu irmão e ele tava brigando, queria que eu brigasse com ela, ele tinha feito xixi, e eu saí pra poder comprar um negócio, e daí eu cheguei, tipo, em casa faltando 2 minutos, e daí eu fiquei tentando conectar a TV aqui, não tava conectando, e daí fica esse monte de coisa, tipo, esse monte de tarefa acumulada, e tentando dar conta de tudo. E ó, até a respiração, né? É. Ah, eu ainda não consegui chegar, até porque se a TV não funciona, daí funciona, daí eu não consigo ouvir vocês direito, tá uma confusão aqui. E quando, então, tua ansiedade, né, tá querendo cuidar que você dê conta de tudo. Quando você dá conta de tudo, isso acontece o quê com você? Você é o quê? Você ganha o quê? Ah, eu fico me sentindo super bem, né? Eu falo assim, nossa, eu dou conta das coisas, entendeu? Se sente mais poderosa de dar conta de tudo, talvez. Uhum. Sim. Legal. Helvin? Eu tava aqui, eu elenquei um episódio específico que foi a saída do meu último emprego, quando eu decidi que eu precisava pedir demissão. E que foi um episódio de bastante ansiedade para mim, assim. E quando eu cheguei na última pergunta, que era o que que essa ansiedade queria guardar, eu, eu fiz uma analogia, assim, que veio do nada na minha cabeça, mas muito louca, que eu lembrei muito da fase da minha adolescência, em que eu estava saindo de casa para morar sozinho, e que os meus pais queriam muito que eu ficasse em casa. E eu sentia a ansiedade muito nesse lugar, assim, de querer me deixar numa zona de conforto e que eu precisava sair dela para me conhecer, para me explorar. Então eu fiz essa analogia muito com a relação com os pais, assim, quando eu saí de casa, sabe? Porque eu vejo a ansiedade muito nesse lugar, assim, nesse momento específico desse episódio da minha vida, ela queria me deixar muito num lugar de conforto que não estava confortável, mas que na visão da minha cabeça, do meu inconsciente, era um lugar que eu precisava ficar ali, eu precisava me manter ali, que era um lugar seguro, e que eu não podia dar um passo para fora, assim. Quando na verdade eu estava precisando dar esse passo para fora. Então eu vi a ansiedade nesse lugar, assim, de não, fica aqui, aqui é quentinho, aqui é seguro, e na verdade não tava, sabe? Então eu Uhum. senti a ansiedade muito nesse lugar, assim. Muito bom. Tua ansiedade querendo cuidar dessa segurança, né? Desse lugar seguro. E a gente fala essa zona de conforto que não é confortável. Eu vi uma vez de um facilitador, ele fala que é a zona de costume. A gente está acostumado com ela, mas não necessariamente ela é confortável. Muito bom. Então, vou seguir aqui um pouquinho o conteúdo, mas ótimo os relatos de vocês. Que a gente quis trazer exatamente esse lugar, que a gente olha para a ansiedade, a gente já quer abafar ela, porque a gente já acha ela ruim, né? Então, eu me sinto ansiosa, nossa, preciso parar de me sentir ansiosa, e a gente fica nessa luta contra ela. Mas ela tem um propósito de existir. E a gente poder olhar para esse propósito e qual convite essa ansiedade está me fazendo, o que que eu preciso olhar sobre mim, é essa mudança de olhar que a gente quis trazer para vocês hoje. E aí, a gente traz o propósito da ansiedade, que é evitar sentir a dor. Evitar sentir a dor de frustração, de rejeição, de humilhação, de abandono, de injustiça, de insegurança. A gente, a ansiedade vem porque a gente não quer sentir essa dor que muitas vezes está atrelada a coisas, né? Já dores de infância, traumas que a gente já passou, coisas que a gente vivenciou que a gente não quer passar de novo. E a ansiedade tenta controlar para que a gente não sinta esse lugar. Josi, Jana, querem complementar aqui? Gente, a mente ela faz um trabalho bem bem doido, né? Como vocês, todo mundo sente ansiedade e de alguma maneira ela está cuidando de alguma coisa boa até um certo grau, mas a partir de um determinado grau pode ser prejudicial, né? Não, a gente não pode falar demonizar sentimentos, demonizar sensações, porque eu nem considero a ansiedade um sentimento, uma emoção. Mas o propósito da ansiedade é a negação dos sentimentos negativos. A gente está tentando evitar sentir sentimentos negativos. Então, quando a gente está antecipando uma viagem
Mas será que vai ter o transfer? Mas será que esse caminho fazendo com o carro, eu tô falando do que eu vivi hoje de manhã, tá? Mas será que fazendo esse caminho com o carro e não com o transfer, esse caminho é perigoso? Porque a gente não conhece lá. Será que é uma estrada segura? O que eu tô tentando evitar? Qualquer dissabor, qualquer dor relacionada à frustração que vai me causar o trajeto. Tô dando um exemplo simples, mas isso pode se tornar um horror a depender de como a ansiedade vai se manifestando na nossa vida enquanto a gente fica tentando não olhar para ela. É isso. Tem um exemplo bom, teve uma pessoa que trouxe que estava com questão de ansiedade, eu perguntei como que a tua ansiedade se manifesta. Aí ele me trouxe um exemplo, ele me deu autorização de compartilhar aqui com vocês, inclusive. Que ele estava na aula e falou, vou contar o que aconteceu hoje. Estava na aula de yoga e uma menina colocou para gravar ela fazendo a yoga, né, para postar. E ele estava do lado dela. Na hora ele ficou, nossa, eu vou aparecer no vídeo dela. Onde será que ela vai postar? Como será que eu vou aparecer no vídeo? Para onde vai isso e tal? Ele não queria ser gravado naquele momento. Será que eu falo com ela? Mas se eu falar com ela, ela vai me achar muito chata, ela vai me achar muito chato. Será que eu falo com o professor e a gente combina? Tem que ter um acordo para isso relacionado à gravação. Mas se eu falar com o professor, ele também pode achar ruim, porque eu entendo que o marketing dele é importante as pessoas gravarem e postarem, então ele pode também não gostar do que eu falei. E se eu falar com ele, e aí isso gerar um conflito na sala, e ele tiver que escolher, se ele tiver que escolher entre eu ou ela, quem será que ele vai escolher para ficar na aula de yoga? Então, olha onde a mente vai. E aí eu fui fazendo os questionamentos. Eu falei, que você estava com... Qual que era o teu sentimento nessa hora? Ele falou, eu estava com vergonha, senti culpa e medo. E aí eu fui explorando mais. Eu falei, o que que era esse medo, né? Quais as opções você tinha ali? Ele, eu podia ter falado com ela, eu podia ter falado com o professor, ou eu podia não ter fazer nada. Aí eu perguntei, o que que era esse medo? Ele, se eu falasse com elas, eu ia elas podiam me achar, ela podia me achar chato. Eu falei, era um medo de desagradar? Ele, sim. Eu falei, esse medo de desagradar pode ser um medo de ser rejeitado? Ele falou, sim, isso conecta muito com a minha história de infância, enfim, o receio da rejeição. Então, assim, uma cena de uma pessoa gravando causa tudo isso e a gente nem tem consciência. Então, estava conectado com o medo de rejeição dele ali. E aí, uma necessidade dele que era importante, que era uma necessidade de privacidade ali naquele momento, ele não conseguiu trazer por conta de todos esses receios, e aí ele ficou quieto, porque era a única forma dele controlar que ele não ia ser rejeitado, era ficando quieto. Então ele controlou ali, ficando quieto, assim eu não vou ser rejeitado. Só que daí ele abriu mão de uma necessidade importante dele, que era a necessidade de privacidade. Então a ansiedade, ela está fazendo um convite, às vezes, para a gente olhar para alguma necessidade nossa, que a gente está querendo cuidar também. Nesse caso dele, era tanto a privacidade quanto o medo de se sentir rejeitado. Ele não sabia como equalizar as duas coisas. Josi? Vou dar sequência aqui, né, falando que é exatamente isso. Então, a Jana falou da mente, né, lá também, o que de fato, né, gera ansiedade. Então, a nossa mente, ela é muito desenvolvida, e realmente desenvolvida. Todos nós aqui temos uma mente muito boa. Ela é tão desenvolvida a ponto dela falar: existem sentimentos ruins e existem bons. Isso mais cedinho na nossa infância. A gente começa a falar: isso é bom, isso é ruim, isso eu me sinto bem. É prazer e dor. Eu tenho esses dois mecanismos. E a criança fala em nós, todos nós já fomos crianças, a gente pensa assim: como eu posso fazer só para sentir prazer? Porque não é legal sentir dor. Ninguém aqui gosta de... Espero que ninguém seja masoquista, né, de sentir dor provocada por nós mesmos, mas essa é a ideia da criança. Então, eu vou dar um jeito nisso. O que que eu vou fazer? Eu vou parar de sentir. Então, nessa primeira figura, a gente começa a represar os sentimentos. Então, se a gente fosse pensar num rio, e a gente pode pegar uma criança que às vezes ela tá chorando, aí passa uma borboleta, ela já tá correndo atrás da borboleta, daqui a pouco ela cai um tombo, rala e chora de novo, e já levanta. Então, nos sentimentos de uma criança são fluidos, mas conforme a gente vai aprendendo com a nossa mente a fazer a leitura do mundo, a gente fala, não é legal ralar. Então, não é legal aqui ser humilhado, ninguém gosta disso, isso dói profundamente.
ou alguma situação que eu me senti rejeitado, não vista, não reconhecida na minha singularidade, é melhor eu dar um jeito. Então, eu vou criando paredes, eu vou usando a mente para represar os sentimentos. Então, é como se a gente fosse criando esse muro ali da segunda figura da represa. Só que isso, ao longo do tempo, é insustentável. Então, o que que vai acontecer em algum momento? Essa barreira vai romper. Essa barragem, né? A barreira da barragem aqui vai romper. E isso é uma tentativa do nosso organismo voltar para um equilíbrio. Só que, infelizmente, já que a gente parte de uma negligência de muito tempo, tem uma hora que vai vazar tudo. Então, a gente pegou, né? A gente foi na internet hoje, pegamos Mariana, por exemplo, de exemplo, que acontece, né, que a gente pode ver, mas isso acontece no mundo interno, nos nossos sentimentos. Então, eu vou represando. Quando eu represo e falo, eu não quero sentir esse sentimento, na verdade, eu estou imobilizando, paralisando, contendo a minha capacidade de sentir tanto a dor quanto o prazer. Então, a gente tem a ideia de que eu estou represando só a dor, mas junto eu estou represando prazer também. Eu estou represando todos os meus sentimentos. Então, a gente tem uma capacidade pequena de sentir prazer, e isso por si só já é dolorido, já é uma dor. E aí a gente também acredita que a gente não vai sentir dor represando os sentimentos. E aí a gente não sente dor, a gente sente sofrimento para além da dor. Então, uma das saídas, e não é a mais fácil, mas é a única, é a gente abrir devagarzinho, portinha por portinha, para a gente poder querer um dia sentir todos os sentimentos, porque isso significa vida humana. Eu vou sentir dor em algum momento, mas eu também vou sentir prazer em algum momento. Então, eu vou aumentando a minha capacidade de sentir, capacidade que a minha mente me ensinou a não fazer. Então, a gente vai ter que reeducar nosso sistema, vai ter que fazer reset, voltar e reeducar a nós mesmos. Pode seguir lá. Dúvidas até aqui, gente? Vocês já tinham pensado algo assim? Já tinham pensado que a ansiedade poderia vir dessa, né? Isso aqui é um olhar. Então, quer dizer, a gente vê outras literaturas com outros olhares, mas esse aqui é um olhar, e a gente, pela nossa experiência, da nossa vivência com ansiedade, a gente vai experimentando e vai falando que faz muito sentido. Então, também a gente não quer estimulá-los a pegar isso e tem como verdade. Experimente esse mundo dos sentimentos, leva isso como uma hipótese. Nada do que a gente está falando aqui toma como verdade. Questiona. Se você achar que é balela isso, ok, pega o que fez sentido para você, tá, gente? Aqui, a gente fala que aqui não tem guru. Quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente sempre fala do lugar de que seu guru é você mesmo. Então, pega o que te faz sentido, o que não faz sentido do que a gente está falando aqui, joga fora. Essas minas tão loucas. Tá tudo certo, não tem Tá tudo problema. certo. A sua própria inteligência espiritual pode te guiar nesse sentido. Mas é para a gente abrir a nossa mente para essa possibilidade, né? Será que a minha própria mente está por trás disso tudo? E a gente começa a fazer uma investigação, uma autoinvestigação. E aí, uma forma de fazer essa investigação é a hora que a ansiedade aparecer, do que eu tô com medo? O que eu tô Se com medo perguntar. de sentir? A gente poder se perguntar isso para entender se tem algum sentimento ali que a gente está querendo evitar, e aí a ansiedade está vindo para a gente controlar aquilo. Ajuda bastante, por experiência própria. Me ajuda, pelo menos, quando eu faço essa pergunta, eu percebo que eu estou ansiosa. E aí, aqui, a gente quer trazer um pouco, já continuando o que a Josi trouxe, né? A gente tem essa experiência da dor, que é quando a gente vivencia a dor, ela é temporária. Opa! Ela é temporária, né? A gente entra na dor, já sai, ela não se prolonga, né? Essa situação da criança que a Josi trouxe, que é o sentimento. Enfim. Quando a gente está experienciando a dor, a gente está na verdade. E quando a gente está na verdade, a gente sente alívio junto,
Quem já teve um insight, às vezes, na terapia, que percebeu que era uma coisa dolorida de enxergar da gente mesma, mas que a hora que a gente enxergou, a gente falou, descobri. Não foi fácil ver isso, não está sendo legalzinho ver isso, mas vem um alívio junto. Só que o que a gente faz? A gente fica com esse medo antes de sentir essa dor, que é um sofrimento prolongado. É onde a gente está em ilusão, porque a gente, inclusive, está imaginando que essa dor vai ser muito pior do que de fato é quando a gente vivencia. E a gente usa a mente para reprimir os sentimentos. E a gente sente angústia e medo de uma forma desproporcional, porque a gente não consegue reprimir todos os sentimentos. Então, a gente continua alimentando ali a angústia e o medo de forma desproporcional que a gente sente. E aí, o que a gente pode fazer é observar esse medo da dor, observar a ansiedade, entender o que a ansiedade está dizendo, observar que ela é um convite para a gente olhar esse medo da dor. Quando a gente observa, a gente está no presente, a gente está na verdade. É aquela questão, né? Quando eu observo a ansiedade, observo a ansiedade, logo não sou a ansiedade. A gente se desidentifica. Porque quando a gente está nesse lugar, a gente é tomado por aquilo, né? Eu sou ansiosa, eu estou ansiosa, estou tomada. E a gente poder observar que a gente está ansiosa, a partir do momento que a gente reconhece, nossa, eu estou ansiosa, parece que a gente já deu uma desidentificada daquele lugar. Ela não é mais a gente inteira, ela é uma parte nossa, uma parte minha está ansiosa aqui, mas ela não sou eu inteira. E aí, a partir desse lugar, a gente pode acolher esse medo, acolher essa dor. E esse medo da dor, que é a ansiedade, ela é muito pior do que a dor em si. Mas é a estratégia que a gente usa para não sentir a dor, que a gente sofre muito mais do que se a gente estivesse vivenciando a dor. Aí aqui mais um exercício para vocês fazerem. Escreva sobre uma situação na sua vida já superada, em que você vivenciou a dor. Como foi a sensação antes, durante e depois? Valendo. E não vier de bate-pronto, fecha o olho um pouquinho, vai para dentro e pede para vir uma cena. Isso também ajuda. Pede ajuda da sua inteligência espiritual, ela sabe. Podemos seguir?
Já quer falar qual que é o nome desse exercício? Não é a Josi que quer falar, acho que a Josi quer falar mais que eu. Fala, Josi. Não, eu quero saber se alguém conseguiu e como é que foi antes. Tá bom. Se alguém pode partilhar. Bom, eu acho que algo assim foi que aconteceu comigo foi a venda de um imóvel que eu queria vender, só que tinha um apego sentimental muito grande, sabe? Porque foi de alguém que participou de toda a construção, de todo o sonho, e essa pessoa morreu, que foi o pai dos meus filhos. E aí, eu precisava cerrar esse ciclo no Brasil e eu decidi vender. Então, eu sofri muita, muita ansiedade, todo o processo. Foram 2 anos pensando se eu ia vender, se não ia vender, o que que eu ia fazer, se eu ia me culpar depois. Mas aí eu decidi, em maio desse ano eu consegui. E como foi o processo? Lógico, o dia da venda foi super tenso, né? Mas eu acho que depois, agora, eu melhorei bastante. Eu acho que tudo foi a ajuda de Deus e foi o tempo para que essa ansiedade fosse baixando, fosse ficando mais assimilando os fatos e aceitando, né? E vendo que o ciclo sim tinha que ter fechado. Foi ótimo, ótimo. Então, hoje em dia eu vejo como eu sofri por antecipação, né? Por algo que teria que ser feito em algum momento. Todos nós somos mortais. Para tudo isso foi tempo e claro, foi que esteve presente. Foi isso. Obrigada, Patrícia, pela sua partilha. Inclusive, às vezes, essa ação é uma forma de honrar a pessoa, né, que esteve, que fez parte da construção. Provavelmente também, né, às vezes é o próprio desejo da pessoa que partiu. Então, eu te agradeço profundamente a sua partilha. E esse exercício, a gente fez um apelido para ele. Eu não sei se vai ser o nome dele, mas a gente chamou ele de. Cadê ela lá? Credo, que delícia! Porque a gente sofre, sofre, sofre. Mas se a gente sente, passa por aquele processo, então é dolorido, né? Fazer, né? Foi excelente a partilha da Patrícia. Que é isso, a gente sofre, mas passei por aquela jornada, por aquele processo que às vezes não tem, ele é inevitável, uma hora vai ter que passar. É um alívio. Então é um Gente, todo credo, mundo que delícia. Gente, todo mundo que faz processo de autoconhecimento, seja terapêutico, seja porque você foi em algum curso e entrou em contato com alguma informação a seu próprio respeito que não foi gostosinho entrar em contato, é, não tem como, gente, não é bom na hora, é credo mesmo. Mas depois que você entra na dor daquele saber que agora é teu e você vai ter que fazer alguma coisa com isso, dá um alívio depois. Por isso a gente chama de credo. Que delícia. Às vezes a gente tá no credo, que delícia, a gente até fala entre a gente usa entre a gente isso. Aí ela fala, ai, gente, eu vi isso em mim, né, Josi? Lá, confere aí. Ai, eu vi isso em mim, credo, nossa, não tá fácil aceitar isso em mim, mas que delícia, né? A gente sabe que isso, no final das contas, é bom pra gente. A gente acredita, vamos dizer assim, na benignidade da vida e de que aquilo vai fazer a gente se transformar, de que aquilo é matéria para ser transformada. Então, é o credo, que delícia, minha gente. Boa. Agora, mais uma pergunta para vocês. Então, né, a gente trouxe aqui, ansiedade, no fim, ela é um medo manifestado de forma distorcida. E aí a pergunta que a gente tem para vocês é: como seria a ansiedade
ou esse medo manifestado de forma saudável. Alguém quer arriscar? Eu acho que ela não traria tantos sintomas, mas ao mesmo tempo ela possibilitaria a possibilidade de você, tipo assim, talvez antecipar algumas coisas de forma saudável, sabe? Tipo assim, você planejar, você talvez prever alguns cenários do futuro, mas sem ficar com o medo do futuro, sabe? Prever de uma forma mais e lidar com isso de uma forma mais saudável, assim. Muito bom. A Grace, Grace levantou. você está no mudo. Eu acho que vocês deram uma dica boa aí também para lidar com isso, que foi ver do que estou querendo cuidar, né? E aí, lembrar que a partir dessa clareza, que eu tenho escolha, se eu quero cuidar daquilo, ou se na realidade é uma coisa que está me consumindo tanto que de repente eu posso desistir. Desistir também é um caminho válido, né? Então, eu gostei desse exercício porque me trouxe esse insight. Maravilhoso. Muito bom. Kelvin? Eu acho que aqui entra um pouco do que vocês falaram antes, que é quando essa ansiedade, esse medo, ela é parte, ela não é todo. E daí acho que quando ela é parte, ela é saudável porque tu sabe identificar que ela é parte, que ela não é, ela não te toma por completo e não te consome. Porque a partir do momento que ela te consome, daí sim, ela já não é saudável porque tua vida passa a ser o dia a dia, passa a ser aquela ansiedade. Quando ela é uma parte, tu consegue entender ela, ler ela e controlar um pouco melhor, eu acho. Muito É, bom, gostei. Diga, eu Lê. faria uma analogia também, que nem ele fez também. É como se estivesse numa roda gigante, né? E na ansiedade você está lá dentro, aquele medo, você está lá dentro. E se você sair fora e aí olhar para a roda gigante e poder olhar de fora e colocar as peças mais separadas, é, eu acho que dessa seria uma forma mais saudável, que ainda está acontecendo tudo, mas você sai de fora e consegue ver em partes. Como ele disse, não é como um todo, mas é como parte se manifestando de várias formas. Muito bom. É a autoobservação, né? A autoobservação é a chave para tudo. A gente, a partir do momento que a gente observa isso, a gente não é mais aquilo por inteiro. E a gente consegue ter essa capacidade de escolha que a Grace trouxe, inclusive. Mas aqui a gente queria trazer um outro conceito. Então, o estado distorcido, né, desse medo, ele é a ansiedade. Um estado saudável seria uma preocupação. A preocupação como uma autoproteção de um perigo real, sabe? É aquele lugar que, sei lá, eu saio da minha casa, eu tranco a porta da minha casa. É um cuidado com a minha privacidade. É uma preocupação com uma autoproteção de perigo real, que vem desse lugar, né? Um medo de algo ruim. Mas a ansiedade, ela vem com uma preocupação como autoproteção de um perigo irreal, muitas vezes, porque a gente está imaginando esse perigo num futuro. Não necessariamente pode ser um perigo real ali que a gente está vivenciando. A gente está criando na nossa mente perigos muitas vezes imaginários. Outro estado saudável é uma excitação, que até o Kelvin trouxe no começo, né? Essa excitação pré-novidade, pré-coisas novas. Tem um estado que é saudável da gente ter, né? Pré uma apresentação, quando a gente vai aprendendo a andar de bicicleta, aprender algo novo. Tem uma ansiedade, é essa mesma energia. A mesma energia dessa excitação, dessa preocupação, é a mesma energia, só que na ansiedade, essa energia ela está manifestada de uma forma distorcida, ela está muito além do que ela precisa ser. Então, é a manifestação do medo no seu estado original, é esses estados saudáveis dessa excitação pré-novidade e essa preocupação como uma autoproteção de um perigo real. Josi ou Jana? Quem vai falar isso? A Josi.
Então, já que a gente, né, pode enxergar a ansiedade como uma preocupação, gente, isso é óbvio, tem níveis, acho que a Grace trouxe super bem no começo falando, e a gente poder entender quando já está num nível patológico, a gente precisar de ajuda, porque sozinho a gente já está sem recurso, a gente já tentou. Então, tem um nível que a gente consegue fazer uma gestão, né? Estamos aqui tomando consciência sobre isso. Tem outro nível que eu vou precisar de ajuda, seja terapêutica, seja médica, e não hesitem em procurar ajuda, porque a nossa mente é bem competente para trazer. A gente trouxe os cenários catastróficos, mas se a gente olhar que isso aí é crônico, tá ficando demais, tá me impedindo de fazer coisas poderosas, né? Eu não me reconheço mais, tá privando a minha, né? Eu ia ali com as amigas, sei lá, no shopping, e eu já tenho muito medo e aquilo lá ficou, não consigo ir. Por favor, né? Não hesitem em procurar ajuda. Então, porque justamente nós temos uma grande capacidade mental, inclusive usada contra nós mesmos, para criar 1000 cenários. E por que que a gente faz isso? Gente vai chegar num termo que é autoimagem idealizada, quem já está no Cafofo da Catris faz um tempo já conhece esse termo, quem já passou pelas mentorias, já quem é de casa já sabe um pouquinho, a gente fala bastante de autoimagem idealizada. O que que é essa autoimagem idealizada? Ela é uma criação nossa, quando a gente é criança, todos nós temos uma autoimagem idealizada. É como se fosse uma versão nossa, uma versão digital, um avatar que a gente cria, mas que a gente vai grudando nele e aí depois fica difícil separar o joio do trigo, quem sou eu, quem é a autoimagem idealizada, fica tudo misturada, mas ela não sou eu, é uma ideia que eu tenho sobre mim, que a gente vai criando bem novinho, quando a gente sente dor, as dores, né, genuínas da infância. E aí, quando a gente sente essas dores de não ser visto, muitas vezes não se sentir amado, não quer dizer que eu não sou amada, mas quer dizer que em algum momento eu não me sentir não me senti amada, admirada, eh, a criança entende que isso é uma ameaça real contra a existência dela. Mas isso é num nível imaturo, né, emocional, porque a criança não tem um ego estruturado, ela não sabe que muitas vezes eu não olhar o material, o trabalho que ela fez na escola aquele dia, porque eu estou muito atarefada, que eu tenho com um cliente que vai, daqui 5 minutos eu entro numa reunião. Ela acha, mamãe não liga porque eu faço, tudo que eu faço é ruim. E aí a gente vai criando essas narrativas internas, e esse nível imaturo vai ficando inconsciente, mas continua funcionando. E aí, como solução, eu encontro se eu for perfeito, cada um à sua medida, cada um ao seu jeito, ao seu próprio colorido particular, como é ser perfeito. Se eu for perfeito, eu tenho certeza que eu vou ter aquilo que eu quero: ser visto, ser amado, me sentir seguro e admirado. E mais um monte de coisa que a gente quer. Então, eu começo a criar padrões de perfeccionismo para agradar o externo. Com isso, a gente gasta um imenso gasto energético de energia vital mesmo, da nossa energia psíquica, de todos os nossos recursos internos. E aí, com o tempo, a gente vai se desconectando de quem a gente é, um ser vibrante, saudável, cheio de dons, talentos, vulnerável, também com algumas questões que ainda precisam ser aprimoradas, todos nós temos, mas a gente vai se separando desse núcleo vivo e vai se identificando com essa ideia de quem nós somos, e ela vira uma busca de atingir esse perfeccionismo, nunca alcançado. Porque se você alcança, vai aumentar a régua, e vai aumentar a régua. Então, sabe assim, a gente procura, tipo, a cenoura na frente do coelhinho, que a gente, né, tem desenhos de criança que mostra a cenourinha, é a gente, a nossa autoimagem idealizada. Se a gente não sabe que existe uma autoimagem idealizada, se ela está inconsciente, não tem como eu sair dessa cilada que eu crio. Então, a gente pode escolher fazer um caminho de investigar como é a minha autoimagem idealizada, porque ela ainda está muito grudada a quem a gente acha que é. E a E aí, avó, quando eu me separo dessa autoimagem idealizada, quando eu me separo desse núcleo e vou em busca dessa autoimagem idealizada para agradar os outros, para ser visto pelos outros, acontece todo tipo de adoecimento, em todos os níveis, mental, emocional e físico, porque a gente gasta muita energia em busca dessa cenoura dourada. Lá, pode falar, acrescentar aí, a voz. Para ver. a voz Será que que você alguém aqui não tem autoimagem é, idealizada? Vamos ver.
É a voz do autocrítico, gente. Essa voz que a Grace até trouxe, a voz do deveria, a Karine também. Eu tenho que, eu tenho que cumprir todo o checklist, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquela coisa. É a voz da ansiedade. A voz da ansiedade é o nosso autoimaginalizado. É quem a gente Gente, quer todas as ser. doenças mentais, toda, assim, eu não vou dizer toda, eu não sou psicóloga, nenhuma de nós é, mas a gente já ouviu psicólogas falando isso, né? As psicólogas que são nossas colegas de patchwork, professoras de patchwork, elas falam que as doenças mentais, principalmente, elas vêm, elas são resultado da energia que a gente gasta para tentar sustentar essa nossa autoimagem, essa forma como a gente quer ser vista pelos outros, ser vista pelo mundo. Gente, E eu temos vou 15 perguntar aqui, minutos. E é bastante, aí se você... você Tem pode muita coisa, né, ficar lá? 10 minutos a mais, que eu acho que só para a gente passar mais um pouquinho de conteúdo e aí poder trocar com vocês. O que você ia perguntar, Ju? Se alguém já percebeu uma voz interna, essa de estar sempre insatisfeita conosco, que nada que a gente faça tá bom. Se alguém já observou, gente, quem não observou, eu faço convite para observar, e assim, observar sem julgamento, porque é uma parte nossa que está em dor, que está associada, está doente, que nunca tá bom. Tudo que a gente faz, se eu faço A, eu deveria ter feito B, se eu fiz B, eu deveria ter feito C, a régua nunca tá boa. Então, quem a gente faz o convite para conhecer um pouquinho dessa autoimagem idealizada, acabei de arrumar um apelido para ela, cenoura dourada. A cenoura dourada, cada um tem uma cenourinha dourada dentro de nós. Como que a gente sabe? Buscando nossa cenoura dourada e vendo o dano que ela causa na nossa vida e se tornando cada vez mais consciente. Então, é assim que a gente faz com esse trabalho e sabendo que é uma parte que está querendo fazer o quê? Proteger a gente contra uma dor, E aí a que gente deu pode usar o super certo na humor, infância. e hoje É, não deu mais. super certo na infância. A cenourinha dourada era um espetáculo. Agora, como adultos, a cenourinha tá dando trabalho, gente. E a gente pode observar em algum momento, ih, lá vem a voz do meu autocrítico de novo. Ah, tudo bem, é uma parte minha, mas não sou eu inteira. Tá tudo bem. Eu não dou conta de tudo que essa voz está dizendo que eu preciso dar conta. Eu ainda assim tenho valor. Mesmo se eu não der conta de todo o checklist, mesmo se eu não fui a melhor pessoa naquela apresentação, naquela reunião, com aquela pessoa, enfim. Então, eu vou passar aqui mais um pouquinho rapidinho. Vou até passar mais rápido, porque daí eu queria ter um tempo para a gente trocar. Então, talvez eu até pule algumas coisas. Bom, então a gente trouxe que a ansiedade é um medo distorcido, a autoproteção de um perigo irreal. E qual que é a estratégia que a gente usa para tentar tragicamente dar conta do medo? Vocês já falaram. Controle. Eu quero a garantia de que eu não vou sentir a dor. É isso que a ansiedade está querendo, né? Controlar, querer a garantia de que a gente não vai sentir a dor. Então, a ansiedade é essa tentativa fracassada da mente de controlar o incontrolável, o desconhecido, o medo de tentar controlar que a gente não vai sentir. E aqui a gente trouxe duas correntes que a gente tem, a corrente da atividade e a corrente da passividade. O controle é um excesso de atividade. É um lugar onde a gente quer controlar tudo, até o que não está no nosso controle, até o que não faz parte de nós, a gente está ali querendo controlar todos os resultados e todas as variáveis. A gente fala que é uma corrente que a gente está usando num lugar distorcido. É esse excesso de atividade. A gente usa a força da atividade, inclusive, para impedir de sentir todos os sentimentos, porque esse lugar de sentir todos os sentimentos é essa força da passividade. E aí eu vou trazer um Cria a pouco mais do que barreira, cria barreira. para construir a barragem. Exato. Então, para cuidar que a ansiedade volte a esse estado original que a gente trouxe, a gente precisa aprender a reequilibrar essa balança. Aprender a usar as correntes de atividade para descobrir as resistências que a gente tem de sentir todos os sentimentos. Porque quando a gente tira essa barreira dessa resistência, naturalmente a força da passividade se manifesta. E aqui eu vou trazer um pouco o que é essa corrente de passividade. Entrega, aceitação, paciência, descoberta, confiança, fé. Quando a gente está no controle, a gente está querendo controlar tudo, a gente não está nesse lugar. Não está equilibrado.
E aí a gente traz até uma imagem, né? A atividade é a gente plantar a semente, a gente regar a água, mas a passividade é o que vai fazer crescer essa plantinha. A gente não controla quando, como essa planta vai crescer. Mas quando a gente está ansioso, a gente está querendo ir lá levantar a planta com as nossas mãos. Assim, a gente está querendo controlar esse processo da fotossíntese da planta, que não depende de nós, mas a gente está ali querendo garantir que a plantinha vai crescer do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Então, o convite é que a gente possa enxergar onde a gente está usando essa força da atividade de forma distorcida para abrir essa passividade. Então, a gente traz nessa questão da confiança. A gente tem medo de imaginar situações boas e favoráveis e nos frustrarmos. Então, a gente imagina o pior para nos preparar, acreditando que é isso que nos protegerá da frustração. Gente, eu tinha um ditado, me veio aqui lá, eu tinha um ditado que eu falava pra mim, tá? Pra eu não me frustrar. Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier. Depois que eu descobri que isso não era legal, gente, eu descobri que isso não era legal. Mas ela é bem o exemplo disso que ela acabou de trazer. A gente fica tentando evitar a frustração e eu ficava dizendo isso pra mim, eu disse isso anos pra mim. Muito bom, bem lembrado. E aí o convite é: como seria se eu confiasse no universo, se eu confiasse na vida? Se nessa situação em particular eu abandonasse o medo que provém da minha desconfiança e, portanto, do meu orgulho e da minha obstinação. Esse trecho me tocou tanto quando eu li, que eu quis trazer para vocês. É o trecho de uma palestra do Patrick. Que é esse lugar, às vezes a gente está querendo controlar tudo, a gente não está confiando nessa benignidade da vida, do universo, que as coisas podem acontecer favoráveis a nós também. Não só todos os cenários trágicos que a gente pensa. Eu vou acrescentar nessa fala, porque é do Patrick, mas é o que a gente tem como conceito de universo. Então, essa mesma frase poderia ser falada: como seria se eu confiasse em mim, nos meus recursos, nas minhas qualidades, nos meus dons? Porque a vida e eu somos um, porque eu e o universo somos um. Para o Patrick, somos todos, eu sou tudo que existe. Então, se eu estou falando do universo, estou falando de mim. Então, como seria a nossa vida se a gente confiasse na gente, nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas qualidades e Como na nossa seria bondade, se benignidade? benignidade. Como seria se eu confiasse na minha capacidade de suportar a dor, de suportar a frustração? Porque a gente fica querendo controlar para aquela coisa, né, acontecer, não, naquela reunião, porque posso receber um feedback negativo, posso não sei o quê. Confiar na minha capacidade de receber aquele feedback negativo, confiar na minha capacidade de, se eu errar naquela apresentação, eu vou conseguir sustentar essa frustração. Confiar, sabe? A gente confiar na nossa capacidade de sustentar essa dor, passar por essa dor e essa frustração. A gente Ou fala pelo de menos se confiança. abrir para essa ideia, tá, gente? Aqui o convite é se abram para essa ideia. Mesmo que ela ainda pode parecer um absurdo para vocês. E tá tudo bem se ainda parecer um absurdo, porque a depender das crenças, das imagens que você tem sobre a vida, se para você a vida é difícil, a vida é perigosa, a vida é luta, talvez seja ainda muito difícil entrar em contato com essa confiança. Mas o que a gente quer deixar para vocês aqui é uma mensagem de que existe essa possibilidade e que é possível se abrir para ela, mas se vocês quiserem e se fizer sentido para cada um de vocês. Vamos para uma visualização, vocês estão bem aí? Conseguem ficar mais uns minutinhos? Já põe a música? Lógico. Peraí. Deixa eu só dar o share aqui do meu áudio. Já Agora é tá para a gente shareado. tentar processar tudo isso que a gente fez de conteúdo de outro Em outro nível. nível. Então, esse é o convite. Quem ficar mais confortável de fechar a câmera, fiquem à vontade também. Tá bom? Só me confirma, gente, se vocês estão ouvindo o som. Sim. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês sentarem numa postura ereta, respirarem profundamente,
Respira pelo nariz, solta pela boca. Perceba como está seu corpo e relaxa. Que agora eu vou conduzir você em uma jornada. Imagine que você está em um barquinho, em um rio. Esse rio está te levando. Você não sabe para onde ele está indo e o que você pode encontrar. As águas estão te levando rapidamente e você vê um galho de uma árvore na água. Você se segura nesse galho com muita força. Você faz um esforço enorme para segurar você e o barquinho nesse galho, para não deixar a correnteza te levar. A correnteza passando embaixo de você e fazendo muito barulho. Você segue segurando com força nesse galho, porque você não sabe o que vai acontecer se você soltar. Você não sabe para onde você iria se você soltar e o que poderia acontecer. Perceba o que você sente nesse momento. Colocando muita força para se prender nesse galho. E aí algo acontece que silencia todo e qualquer barulho. Você para e olha em volta e percebe as árvores na margem do rio, enxerga os passarinhos, olha para a correnteza do rio e percebe que ela não é tão forte assim, é só uma água calma fluindo. Você ainda está segurando no galho. Você escuta a sua respiração nesse momento. E nesse silêncio, você escuta uma voz que diz: pode soltar, está tudo bem. Você confia e no momento que você solta, você flutua levemente com calma. Você se entrega para ele e vai deixando ele te levar bem devagarinho. Perceba como você se sente sendo guiado por esse rio. É fácil se entregar? Não é? Como você se sente olhando em volta e descobrindo os novos lugares que ele te leva? Você vai fluindo, fluindo, até chegar em um imenso mar azul. Você chegou no mar da vida. Como você se sente nessa jornada? Lembre-se que o rio é você. Você é o rio que se uniu ao mar da vida. Você está amparado. Você está amparada. Não há nada a temer. Podem respirar mais uma vez. Percebam como vocês estão. E aos pouquinhos podem voltar para cá no seu tempo.
E aí? Até esqueci da música, gente. Eu ia deixar rolar. Peraí. Como vocês estão? Conseguiram se imaginar no barquinho, no rio? Alguém teve dificuldade de soltar, se entregar, conseguiram fluir? Alessandra, isso é um não ou não tive dificuldade? É isso? Ah, Não tive dificuldade. que Que bom. bom. Fluiu com o rio. Me ajuda muito lembrar dessa entrega no rio, que tem coisas que a gente não controla, mas que podem nos levar ao mar. Enfim. Ai, a gente tem mais uns últimos slides, mas eu acho que eu vou pular eles. Ai, por que que eu não consigo? Ah, consigo. Só para a gente partilhar depois do final, mas só para vocês saberem. Existe uma voz dentro de você que confia na benignidade da vida e que se abre para a possibilidade de que você já tem tudo aquilo de que necessita. Só é preciso silenciar as outras vozes para ouvi-la. Aqui a gente traz algumas dicas, mas que faz parte de tudo que a gente falou. Então, se reconhecer em estado de ansiedade, desidentificar, fazer aterramento, se questionar do que eu estou com medo. A parte da aceitação, às vezes aceitar que a gente não aceita a ansiedade, então querer aceitar, pedir ajuda para o seu eu superior, pedir ajuda para amigos, familiares, médicos e repetir para si mesmo: eu nunca estou só. Então, algumas dicas que a gente deixa. Depois desse material, vocês vão poder ter acesso também. Aqui é um recapitulando de tudo que a gente falou. Ansiedade é medo de sentir dor. Represar sentimentos leva à ansiedade. Quando observamos o medo, já não somos mais o medo. O medo se manifesta de forma distorcida, de forma saudável. A ansiedade é uma autoproteção de um medo irreal. Que a gente usa o controle para dar conta do medo e a gente precisa redirecionar essa força da atividade para dar espaço para a passividade. Estou passando rápido só para cuidar do tempo, mas isso fica com vocês depois. Vou passar todos os últimos slides e aí a gente pausa para ouvir vocês, tá? Para saber como vocês estão saindo. Então, o próximo encontro do EPA, o tema definir, vai ser no dia 24 de outubro. Como que vocês podem contribuir também para a Catris, para quem quiser, sugerindo temas para os próximos encontros, compartilhando a Catris nas redes sociais, indicando o EPA para amigos, escrevendo ou gravando um depoimento de como foi essa experiência hoje aqui, se tiver, né, insights que tiveram, isso nos ajuda, e indicando a Catris para sua empresa, para quem trabalha em empresa também. Isso também é uma forma de contribuir para nós. E aqui alguns serviços do que a gente faz, de workshop, palestras, mentorias, consultorias em vários temas. A gente tem soluções exclusivas para as empresas. E aqui coisas que quem quiser continuar, além, que acha um encontro por mês pouco, a gente tem várias outras coisas para vocês. A mentoria de inteligência espiritual na prática, a Grace foi uma das nossas cobaias, inclusive, dessa mentoria. A gente tem grupos de Patrick, que são encontros... A mentoria de inteligência espiritual, a gente está numa turma agora, a próxima turma vai ser só ano que vem. Mas só para vocês entenderem que tem, são Ó, e 6 encontros Karine e a online. Lê E a Karine São e a Lê alunas são são já. alunas da de dessa turma agora. agora. São alunas da turma de agora. Da turma 4. A gente tem grupos de Patrick, com a Jana e a Josi, que são encontros semanais, que traz muito mais, aprofunda muito mais esses conteúdos que a gente traz aqui. Jana é coach de carreira. Gente, eu sou a coach de verdade, tá? Eu não sou Coach. a coach. Porque coaching hoje, Deus meu, tá difícil falar. Mas eu Vai juro, ter que rever esse termo, eu desculpa. juro jurinho que o trabalho é legal, tá? Ele é bem potente, by the way. Tem aqui alguém meu... Não, deixa eu pensar se tem alguém que é meu cliente aqui. Não, tem irmã de cliente aqui. Tava aqui. E eu sou também mediadora de conflitos e faço também mentoria de comunicação não violenta. Então, trago essa parte de comunicação também a partir desse viés. Então, acho que A é Grace isso. também, né? A Grace também. Conheci a Grace Grace também. numa Aí, formação de CNV, inclusive. CNV. Não saber o que ocorre no eu.
é evidentemente o maior obstáculo que existe também é o fator mais responsável pelo medo. Também no trecho da palestra do Pé. Eu queria tirar uma foto. E Então aí a tira, gente ué. partilha, vamos. A gente nunca tira as fotos, agora ela está lembrando Nunca. sempre. Eu A tô gente está esquecendo. aprendendo a vender, tá, gente? A gente Ai, está ai, meu aprendendo a se cabelo, gente. vender, a fazer Nem, marketing. A gente nem está tinha esses aprendendo. slides finais de como vocês podem contribuir, a gente pôs agora, enfim. Eu vou tirar a Patrícia até fotinha arrumou o então. cabelo. Vai, Patrícia, ajuda a É, gente aqui. vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Ai, Ninguém gente, respirou. obrigada. Então Eba, agora eu vou até pausar a gravação para a gente poder trocar um pouquinho aqui boa. e já agradecer quem assistiu online também, agradecer todo mundo que está aqui. Muito obrigada e desculpa pelos atrasos de uns minutos aí.